A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao estudo de mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos deste quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje, meus amados irmãos, chegamos aí ao estudo da lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre tão abençoado, onde podemos nos aprofundar no estudo do livro do profeta Ezequiel. E a lição de número 12 tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Então o assunto tratado, queridos, nesta lição é a perspectiva pneumatológica da visão do profeta Ezequiel. Nessa visão, o profeta ali é convidado a imergir no rio que saía de debaixo do templo. O homem que o convida, tinha nas mãos ali um cordão de linho utilizado pelos construtores para aferir medidas. Então, conforme o profeta avança sobre o rio, a profundidade medida pelo homem aumenta a ponto de não ser mais possível caminhar, apenas atravessar a nado. E após ali a experiência junto ao rio, o profeta então destaca a abundância de árvores que havia às margens do rio. Na medida em que o rio percorre aí para a região oriental, a vida, a cura e a prosperidade alcançam aí todos os lugares por onde chegam as águas. Então a profecia de Ezequiel, queridos, apresenta aí similaridade com outros episódios bíblicos relacionados aí às águas vivificadoras, Na Bíblia, o rio que saía do Éden regava o jardim, onde havia aí toda sorte de árvores agradáveis à vista, e se dividia em outros 4 rios, dentre os quais havia um com o nome de Pison, que rodeava a terra de Avilá. Ali, queridos, havia pedras preciosas como ouro, bdélio e sardônica, conforme está lá em Gênesis 2. Em outra passagem bíblica, as águas vivas são usadas metaforicamente para destacar o efeito da presença de Deus na vida das pessoas. Lá em Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9, o servo de Deus dizia, na sua experiência, como está escrito, Jó capítulo 14, versículos 7 a 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Que maravilha, O salmista também, queridos, compara aí o varão que não anda conforme o ímpio, mas que tem aí o seu prazer na lei do Senhor, com a árvore aí plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem e tudo que ele faz prospera, conforme está no Salmo 1, do verso 1 ao 3. Temos ainda, queridos, o próprio Senhor Jesus mencionando que é a fonte de águas vivas, e quem tivesse sede poderia ir até ele e seria saciado gratuitamente. E ele ainda continua, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 7, versículo 37, e continua aí no 38. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, queridos, o destaque nessas passagens bíblicas é aí o poder empregado aí pelas águas vivas. Então, mas seja de forma literal ou mesmo aí figurada, as águas, queridos, têm aí o poder de cura e de restauração e trazem vida por onde passam. Então, as Escrituras afirmam, que o Espírito Santo é como um rio de água viva, que jorra do interior do crente. A mensagem, então, do profeta Ezequiel inicia aí com o aviso sobre o juízo divino,
mas termina aí apontando a restauração ilustrada pela imagem do rio, né, que sai da casa de Deus. Isso significa, queridos, que o pecado traz morte espiritual, mas o Espírito Santo traz vida e paz. O texto áureo da lição que vamos estudar, queridos, se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 7, versículo 38, que já mencionamos aqui nessa parte introdutória, que diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sobre o contexto histórico, queridos, e cultural, nós apontamos que essas palavras aqui ditas por Jesus no versículo 38 foram proclamadas aí no último dia da festa dos tabernáculos. O ritual festivo, queridos, era uma alegre celebração, né? Havia aí 7 dias de festejos regulares. O povo habitava em tendas, trazia oferendas e levava água do poço de Siloé ao altar do sacrifício no templo. Então essa festa, queridos, encerrava aí o ciclo das festividades anuais. E em todos os 7 dias da festa, um sacerdote enchia uma jarra de ouro com água do tanque de Siloé, acompanhado aí de uma procissão. Voltava ao templo em meio ao tanque, e ao meio ali de trombetas e aos gritos das alegres multidões, né? E quando chegava no templo, ele derramava ali a água sobre o altar. Então essa cerimônia, queridos, não só lhes recordava aí as bênçãos outorgadas a seus antepassados no deserto, né? Lá no caso daquela passagem da água da rocha, né, com Moisés, mas também, queridos, apontava para a abundância espiritual da era messiânica em sua primeira vinda, né, na sua encarnação, e também na sua segunda vinda, sua segunda vinda, que será no período milenial. Então essa é a razão, queridos, do texto aí estar aqui como o versículo principal, né, como o texto áureo dessa lição que trata a respeito do Espírito Santo, né? Mas o teólogo Carson, ele diz que a cerimônia, né, de derramar água é interpretado aí nessas tradições como uma prévia dos rios escatológicos de água viva previstas aí pelo profeta Ezequiel e também pelo profeta Zacarias. No último dia, né, a festa caminhava aí para o seu clímax. À tarde, as tendas eram desarmadas e a festa terminava. Então, nesse dia, aconteciam ali 7 procissões do tanque até o templo. E em uma dessas procissões, onde o sacerdote ia cantando em direção ao templo, juntamente com as multidões, né? Então Jesus coloca-se no meio e brada: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Interessante, né? A verdade prática da nossa lição destaca que o rio da vida, que representa aí o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Então, queridos, a água, assim como o fôlego, é necessário aí para o sustento da vida. Jesus prometeu então rios de água viva, e isso disse ele do Espírito Santo. O poder do Espírito, queridos, opera aí no reino espiritual, o que a água faz na ordem material. A água purifica, refresca, né? Sacia a sede e torna aí frutífero o estéril. Então, como povo de Deus, queridos, nós nos saciamos no Espírito Santo e por eles nós somos aí regados para dar frutos. O texto base da nossa lição hoje, queridos, se encontra aí no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12. Então, se você quer acompanhar esse estudo e não tem uma lição em mãos, faça a leitura desse texto sagrado, Ezequiel 47, do versículo 1 ao versículo 12. A nossa lição hoje está dividida em 3 pontos, né? Em 3 tópicos. O primeiro subtópico fala a respeito sobre o aspecto escatológico, né?
O segundo tópico, sobre a implicação pneumatológica. E o terceiro tópico, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Portanto, queridos, o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, sobre o aspecto escatológico. Então, neste primeiro tópico, nós falaremos aí sobre o aspecto escatológico, né, da visão de Ezequiel, que é descrita aí no capítulo 47. Como já dizemos, né, Ezequiel viu ali um grande volume de águas fluindo aí dos umbrais do templo. Então, esta visão, queridos, não era para os dias de Ezequiel, e sim se refere ao futuro. A menção ao templo ali deve ser, então, entendida literalmente. Escatologia, queridos, é a matéria da teologia que estuda aí os últimos acontecimentos da humanidade, né? Esta palavra aí é formada de dois vocábulos gregos, eschatos, que significa último, e logos, que significa estudo ou doutrina. Então, na escatologia, queridos, estudamos aí as profecias relacionadas aos últimos dias. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o governo do anticristo, as bodas do cordeiro, a vinda de Jesus em glória, o reino milenal de Cristo, né? A condenação eterna dos ímpios e a vida eterna. Então, esta profecia aqui de Ezequiel, queridos, se encaixa aí então no reino milenial de Cristo. E é importante também esclarecer que na escatologia há pelo menos aí 4 linhas de interpretação: a preterista, a idealista, a histórica e a futurista. Dentro destas 4 linhas ainda há várias subdivisões, né? Por exemplo, a linha preterista, ela vê aí todas as profecias apocalípticas, como é o caso aqui desta de Ezequiel, como profecias relacionadas aos dias do profeta, no contexto ali do cativeiro babilônico. Os hiperpreteristas, eles chegam aí ao cúmulo de dizer que a grande tribulação foi a destruição de Jerusalém e que Jesus já voltou. Já a linha idealista diz que estas visões de Ezequiel, assim como as do Apocalipse, são meros símbolos e figuras, com o objetivo aí de trazer ideias e ensinos práticos. Já a linha histórica diz que todas estas profecias de Ezequiel se cumpriram ao longo da história, desde o cativeiro até o fim dos tempos. Fazem o mesmo com as profecias do Apocalipse e dizem que as visões que João teve, queridos, se referem então aos acontecimentos ao longo da história. Já a linha do futurismo, né, interpreta aí estas profecias de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, assim como as de Daniel e de Apocalipse, de modo literal. Mas o seu cumprimento aí será no futuro, após o arrebatamento da igreja, com exceção aí de alguns acontecimentos que estão relacionados ao princípio das dores. A Assembleia de Deus adota então a linha futurista aí dessas visões aí sobre a escatologia. O subtópico 1 deste ponto 1, queridos, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um tempo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Queridos, Ezequiel então relata, que o ser que o guiava fez ele então voltar à porta da casa. Ou seja,
porta do templo, que estudamos aí na lição passada, né? Da entrada do templo, o profeta viu que jorrava ali água por baixo do umbral da porta para o lado do oriente. A versão Nova Almeida atualizada, né, traz aí a palavra limiar no lugar de umbral. A nova versão internacional usa a palavra soleira. Isso significa então que as águas saíam por baixo da porta do templo em direção ao leste. O comentarista da lição diz que o uso da expressão umbral da casa é uma referência aí ao templo mencionado no capítulo 40, que nós estudamos na lição passada. Então, conforme vimos, né, há 4 linhas de interpretação na escatologia. A linha idealista insiste em dizer que tanto o templo como as águas são apenas simbologias. Entretanto, os detalhes da casa, como as medidas e as dependências do templo, demonstram que a profecia deve ser interpretada literalmente, e que é uma profecia aí para o tempo do milênio, como vimos na lição passada. Os 2 primeiros templos, né, o de Salomão e o de Zorobabel, eram templos literais, né, e nenhum dos dois aí se encaixa nas referências feitas por Ezequiel a este templo. O primeiro, porque já havia sido totalmente destruído, e também era diferente. O segundo, queridos, foi construído depois, mas as medidas, os itens, os rituais e até a localização geográfica são diferentes. Além disso, o segundo templo também foi destruído sem que a glória de Deus tenha se manifestado nele. Então, logo, este templo, visto por Ezequiel, onde estará aí a nascente deste rio, será construído no milênio. O subtópico 2 aqui, desse ponto 1, o guia celestial. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo. Um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Continua como Cicerone nesse passeio. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isto porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Ezequiel 44:2. No período dos 2 templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Então, queridos, desde o início desta profecia, né, no capítulo 40, no versículo 3, o profeta Ezequiel aí menciona a presença de um homem que tinha aí uma aparência como de cobre, né, com um cordel de linho e com uma cana de medir. Então este homem continua como um cicerone, né, como um guia, que vem aí guiando o profeta pelo templo em direção aí à porta oriental. Ezequiel diz, né, no versículo 2, no capítulo 47, que o guia celestial o fez aí dar a volta no templo, porque esta porta do lado oriental estava fechada. E aqui o comentarista explica que esta porta nunca esteve fechada nos outros tempos. Depois que a glória de Deus retornar ao templo e Deus passar por esta porta, ela ficará fechada e a glória de Deus não mais sairá. Isso, queridos, é mais um indício de que a visão é para o futuro. Este personagem que guia Ezequiel não é Jesus. Na lição passada, nós vimos que Ezequiel ouviu uma voz de dentro do templo como o som de muitas águas. E ali era uma manifestação de Jesus. Mas Ezequiel já estava na companhia deste príncipe desde o capítulo 40. E somente no capítulo 43 ele ouviu aí uma voz falando com ele, como sendo o próprio Deus. Pois ele diz, né? Filho do homem, este é o lugar do seu trono. Ezequiel 43, versículo 7. Fato semelhante aconteceu com João, né? No Apocalipse. O Senhor Jesus falou pessoalmente com ele. Mas em várias ocasiões era um anjo que lhe mostrava as visões. Quando João prostrou-se para adorar
aquele que lhe mostrava as visões, ele foi repreendido pelo anjo. Como está escrito: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22:9. O subtópico 3 aqui deste ponto 1, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica e tem paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade. Mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Basta ver aí a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, no edição 23.5. Então, queridos, no versículo 12, do capítulo 47, o profeta Ezequiel diz o seguinte: e junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. No versículo 7, o profeta já havia falado de uma abundância de árvores frutíferas, cujas folhas não caem, em ambas as margens do rio que se formou com as águas vindas do tempo. No versículo 12, ele reafirma o que ele viu, com mais detalhes. De novo, queridos, os idealistas dizem que estas árvores frutíferas são símbolos da justiça de Deus que anulará o pecado. Mas a interpretação mais coerente é que isso acontecerá literalmente. Estas águas, queridos, sararão as águas do Mar Morto, e haverá restauração das águas e da terra. Como veremos aí no terceiro tópico desta lição ainda, O comentarista mostra aí o paralelo que há entre esta visão de Ezequiel e a visão que João teve do rio da vida. Trata-se então de dois eventos que se cumprirão literalmente e tem algumas semelhanças entre si, Como está escrito: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse 22, versículo 1 e 2. Então, queridos, são dois eventos distintos na época e no lugar. O rio e as árvores vistas por Ezequiel existirão no milênio, aqui nesta terra, que será restaurada. Entretanto, os céus e terra que hoje existem serão destruídos, como disse o apóstolo Pedro. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3:10. Então Deus criará, queridos, novos céus e nova terra. Como está escrito aí em Apocalipse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. Então é neste mundo vindouro que haverá aí o rio da vida, a árvore da vida, e o mar não existirá mais. Ali, queridos, será a eternidade, não o milênio. As testemunhas de Jeová fazem aí confusão entre estes acontecimentos e dizem, queridos, que a terra não será destruída, será apenas restaurada. Mas não é isto que diz aí o texto sagrado. O tópico 2 da nossa lição, queridos, é sobre a implicação pneumatológica,
Então, neste segundo tópico, nós falaremos aí sobre a implicação pneumatológica desta visão. O que isso significa? Então, é uma referência ao Espírito Santo, que enche o interior dos crentes. A palavra espírito, queridos, em grego, é pneuma. Por isso que o estudo da pessoa e obra do Espírito Santo é chamada de pneumatologia. No primeiro tópico, nós fizemos aí a interpretação do texto, que deve ser literal e se refere ao milênio. Entretanto, queridos, o texto pode ser aplicado também à obra do Espírito Santo no crente, pois a água é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Jesus disse que aquele que crer nele, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão em seu interior. E apesar do texto de Ezequiel 47 não ser uma referência à ação do Espírito Santo, ele pode ser aí aplicado queridos, em forma de comparação, Pois assim como a água limpa, refrigera e é vital para a vida humana, o Espírito Santo também limpa, refrigera e é indispensável na vida espiritual do crente. O subtópico 1 deste primeiro ponto tem como título As Águas, que está aí do versículo 3 ao versículo 6 deste capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, elas me davam pelos tornozelos. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos, e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos estes milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. Então, queridos, Ezequiel aqui teve a visão das águas vindo do interior do templo e saindo pelo umbral da porta, seguindo para o oriente e formando aí um rio com grande correnteza. A partir então dessa visão, o guia celestial o conduziu então para dentro das águas. No primeiro trecho, então, ele andou com as águas cobrindo seus tornozelos por 1000 côvados, que equivalem a aproximadamente 500 metros, como está na lição. Um côvado, queridos, era uma unidade de medida de comprimento que ia do cotovelo à extremidade do dedo médio de um homem, que dava aí 45 centímetros aproximadamente, pois variava, de acordo com a região. Em algumas regiões era 44 centímetros e meio, em outras 50 centímetros, e chegava até a 52 centímetros e meio, como o côvado nobre, que era lá do Egito. Por isso, queridos, que o comentarista colocou que 1000 côvados equivalem a aproximadamente 500 metros. Continuando, no segundo trecho, Ezequiel então andou mais 500 metros, com as águas aí alcançando seus joelhos. Depois, mais 500 metros, e as águas alcançaram os lombos. E finalmente, depois de mais 500 metros, cobriram aí todo o seu corpo, e ele teve que seguir nadando. E depois, o guia celestial trouxe o profeta de volta. Conforme nós vimos no primeiro tópico, e também falaremos mais aí no terceiro tópico, a interpretação dessa profecia, queridos, é literal e futurista. Isso realmente vai acontecer literalmente no templo do milênio. Ou seja, haverá um templo no milênio e a terra e as águas daquela região serão curadas. Mas há também, queridos, uma aplicação teológica aí deste texto em relação à ação do Espírito Santo, que tem aí a água como um dos seus símbolos. Ao adentrar nessas águas terapêuticas, que vinham aí do templo e formavam aí uma grande corrente de águas em direção ao Mar Morto,
o profeta foi inundado com a fonte do milagre da restauração. Quando o ser humano, queridos, recebe o Cristo como Salvador, então o Espírito Santo passa a morar em seu interior e produz aí uma profunda transformação, que Jesus chama aí de novo nascimento, conforme está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5. O subtópico 2 desse ponto 2, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus é a fonte de água viva, conforme está em João, capítulo 4, versículo 14. Queridos, no Antigo Testamento, há poucas informações aí sobre o Espírito Santo. Nós vemos aí a atuação do Espírito Santo na criação, quando ele se movia sobre as águas. Nós vemos também a ação do Espírito Santo na vida de algumas pessoas, né? Capacitando-as para fazer coisas extraordinárias em momentos específicos. O Espírito Santo revelou segredos, deu sabedoria, deu força para Sansão, capacitou ali outros para liderar e falava através dos profetas. Por não ser revelado diretamente que o Espírito Santo é uma pessoa no Antigo Testamento, os judeus não creem nisso. As testemunhas de Jeová também dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é uma força ativa de Jeová. Já no Novo Testamento, há muito mais informações sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele tem as 3 características inerentes a uma pessoa. Tem intelecto, tem sentimentos e tem vontade. Nós encontramos em vários textos da Bíblia ações do Espírito que demonstram que ele é uma pessoa. O Espírito Santo se entristece, conforme está lá em Efésios 4:30. O Espírito Santo intercede, conforme está em Romanos 8:26. O Espírito Santo fala, conforme está em Atos 13, versículo 2. O Espírito Santo convence, conforme está em João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo guia, conforme está em João 16:13, e muito mais. Além de ser uma pessoa, conforme nós vimos, o Espírito Santo, queridos, também é Deus. Ele possui os atributos incomunicáveis de Deus, que são aquelas características que somente Deus possui. O Espírito Santo é eterno, conforme está em Hebreus 9:14. O Espírito Santo é onisciente, conforme está em 1 Coríntios 2:10. É onipresente, Salmos 139, verso 7. Outra coisa importante, queridos, que mostra que o Espírito Santo é Deus, está no episódio envolvendo lá o casal Ananias e Safira, né? Que mentiram dizendo que haviam vendido ali uma propriedade por um preço menor que o verdadeiro, para não entregar todo o valor aos apóstolos. O Espírito Santo revelou a Pedro o que havia acontecido. E ele indagou Ananias, né, dizendo: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da propriedade? Guardando-a, não ficava para ti. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Conforme está lá em Atos 5, versículo 3 e 4. Há vários símbolos na Bíblia, queridos, que ilustram a ação do Espírito Santo. O fogo, o vento, a pomba, o óleo, a água e muito mais.
Isso não significa que o Espírito Santo é algum destes elementos, ou que todas as referências bíblicas a estes elementos se referem também ao Espírito Santo. São apenas símbolos que devem ser aí analisados à luz do respectivo contexto bíblico. No exemplo da água, no caso aí da água, né, que é o símbolo que nós estamos tratando nesta lição, nós usamos a ação refrescante, purificadora e vital da água, para comparar aí com as ações do Espírito Santo nesse sentido. 60% do corpo humano, queridos, é formado de água. E se houver redução deste volume por causa aí de vômitos, abstinência ou diarreia, a pessoa pode até morrer devido à desidratação. Da mesma forma, o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. O apóstolo Paulo disse que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 5, versículo 9. O subtópico 3 deste ponto 2 da lição, queridos, imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 e 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Queridos, a palavra-chave desta lição é imersão, que significa mergulhar ou introduzir algo em um líquido. Na visão do profeta Ezequiel, ele foi entrando aos poucos nas águas sanadoras, até ser completamente imergido. Quando nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo entra no nosso interior. Como disse Jesus, rios de água viva correm do nosso ventre. Logo na sequência desse texto, João 7,38, João explica que Jesus disse isso referindo-se aí ao Espírito Santo, que aqueles que creem em Jesus iriam receber o Espírito Santo. No batismo em águas, nós somos aí completamente mergulhados nas águas, simbolizando aí o sepultamento do velho homem e o ressurgimento de uma nova criatura. Por isso, queridos, que o nosso batismo é feito por imersão. Aliás, este é o significado da palavra batismo, imersão. João Batista, quando batizava lá no deserto da Judéia, dizia que ele batizava com água, mas o que viria depois dele iria batizar com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, iria mergulhar a pessoa no Espírito Santo. Então, nesse contexto, queridos, Jesus é o batizador. E o Espírito Santo é o elemento onde a pessoa é mergulhada, assim como era a água no batismo de João. Em outros textos bíblicos, é dito que os crentes foram cheios do Espírito Santo, como em Atos 2 e 4 e Atos 4 e 8. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. E o que significa, querido, ser cheio do Espírito Santo? Se o Espírito Santo é uma pessoa, como falamos no subtópico anterior, como que alguém pode ser cheio do Espírito? Nos dois primeiros exemplos, e em outros livros aí, em outro do livro de Atos, ser cheio do Espírito Santo, queridos, é o mesmo aí que ser batizado no Espírito Santo. É uma referência ao revestimento de poder que concede ousadia e fervor ao crente para fazer a obra de Deus. Ser batizado no Espírito Santo não é apenas falar em línguas, se alegrar ou fazer barulho durante o culto. O falar em línguas é a evidência de que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Mas o batismo, queridos, é muito mais do que isso. Os apóstolos, depois que foram cheios do Espírito Santo,
nunca mais foram os mesmos. Antes disso, eles fugiram quando Jesus foi preso e crucificado. Pedro o acompanhou de longe, e quando perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus, ele negou por 3 vezes. Mas depois do Pentecoste, eles pregavam ousadamente a palavra de Deus em Jerusalém, enchendo a cidade com a palavra de Deus, mesmo diante de intensa perseguição. Quando foram presos e ameaçados, eles disseram que não poderiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido, e que importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Na recomendação de Paulo aos Efésios, no entanto, ser cheio do Espírito se contrapõe a estar embriagado com vinho e viver em contendas. O contexto fala de uma vida santa, em oposição ao estilo de vida dos ímpios. Então, queridos, é uma alusão ao fruto do Espírito que produz no crente: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estas virtudes são o resultado de andar no Espírito e se opõem às obras da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia e assim vai, conforme está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. O ponto 3 da nossa lição, já partindo para o final desta lição, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O subtópico 1, a abundância de árvores. O Arabá, em hebraico Aravá, literalmente é árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. É o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Nessa região se localiza o Mar Morto. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. Então, queridos, o profeta foi conduzido desde a nascente das águas vivas até as margens do rio. Quando chegou lá, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvores, dos 2 lados do rio, né? As águas da visão do profeta Ezequiel são sanadoras e milagrosas. Elas fertilizam todas as áreas estéreis, né, do Vale de Arabá e saram aí as águas do Mar Morto, levando vida ao mar e às suas margens. A visão desse rio, queridos, é literal. Mostra o profeta imerso nele até o pescoço. Fala do Mar Morto, de pescadores, peixes reais e cujas águas vivificadoras fluem do templo do milênio. Então o Vale do Jordão é o Arabá, que em hebraico, né, como está escrito aqui na lição Aravá, significa estepe, deserto ou planície desértica. Literalmente, queridos, isso significa árido. Na NAA, na versão da Bíblia, faz uso aí alternativo, colocando no lugar deserto ou planície. Mas a transliteração Arabá ocorre aí com mais frequência. Então, nessa região, queridos, como diz aqui na lição, se localiza aí o Mar Morto, que se estende aí desde o Mar da Galileia até o sul da Judéia, abrangendo aí o Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinereté até o mar aí de Arabá, o mar salgado, conforme está em Deuteronômio 3:17. Então, nessa parte, queridos, está a região que pertencia à antiga Pentápolis, das 5 cidades-estados, né? Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeduim e Zoar. Então, à margem do rio havia grande abundância de árvores. Uma multidão de árvores cresceu nos 2 lados do rio,
embelezando o ambiente e fornecendo frutos deliciosos a qualquer um que passasse. Então nós temos aqui, queridos, o tema do Jardim do Éden, o paraíso de Deus na terra, para o benefício de homens espiritualmente transformados. As árvores, obviamente, têm qualidades espirituais, e o homem que come dos seus frutos compartilha da vida divina. Onde temos aí o mesmo tema, né, conforme está em Apocalipse 22:2 e em Gênesis 1:28 e 2:29. Então, queridos, as árvores cresceram nos dois lados do rio, falando de uma vida aí abundante, uma provisão ampla, uma graça que superabunda. O subtópico 2 do ponto 3, o Mar Morto. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Mar Salgado, Mar das Campinas ou Mar de Arabá. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Então, essa segunda parte do oráculo é interpretativa. O ser celestial, né, que atua como cicerone, explica a visão Ezequiel. Então me disse, no versículo 8. Com essa expressão, queridos, ele introduz aí o discurso esclarecedor. Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis, conforme está no versículo 8. Então a descrição é de um conjunto de milagres. A fonte do rio, a travessia até o Arabá, a fertilidade da região. O rio começa com poucas águas saindo de debaixo do umbral do templo. O volume de águas aumentam até se tornar um ribeiro. E essas águas vão se avolumando em direção ao leste, do oriente para o Mar Morto, e fertilizam a terra árida. As cidades de Sodoma e Gomorra são aquelas cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali, queridos, não nasce planta alguma, nem capim. É um deserto abrasador. No entanto, queridos, a palavra profética contempla o surgimento de grande abundância de árvores, como resultado aí das bênçãos das águas vivificadoras. As águas sanadoras entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. O contexto desse oráculo mostra que se trata aí do Mar Morto, ou o Mar de Sal, ou o Mar Salgado, como diz aqui a lição, né? O seu nome em hebraico, queridos, é Yam Hamelah, que literalmente significa Mar de Sal. Em algumas versões da Bíblia, usa-se Mar Salgado, né? Que na verdade é um lago, um grande lago, de águas salgadas que mede cerca de 60 quilômetros de comprimento e cerca de 22 quilômetros no ponto mais largo. Esse mar, querido, se localiza na depressão mais profunda do planeta, como diz aqui a lição, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago, queridos, não possui um escoamento natural, as suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem aí desses riachos fluindo através dos solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas, né? Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de apenas 3%. É uma fonte de riquezas minerais. E estas águas saem para a região oriental.
As águas fluem para o Oriente e chegam a Arabá. Era, queridos, e é uma depressão na qual o Rio Jordão e o Mar Morto se situam. O termo, queridos, é suficientemente amplo para incluir aí a continuidade desta depressão ao sul do Mar Morto, até o moderno Wadi al-Arabá. De fato, queridos, o Mar Morto tem como um dos seus nomes o Mar de Arabá, até hoje. Aquele mar recebe água doce, mas não tendo saída, ele acumula e sai em outros minerais, né, que chegam até 20% aí do seu volume. O sal sabemos que mata toda a vida. E assim o mar é realmente morto, não suportando vida alguma. Lagos salgados, que são aqueles sem saída, que acumulam sal das águas que chegam. As águas transportam sal do solo, um mineral natural, né, do próprio solo, largamente difundido. A área ao redor do Mar Morto também é morta. Ela é seca, ela é deserta. Mas o fluxo poderoso do Rio Sagrado é tão abundante e tão forte que torna o Mar Morto um mar vivo, com água doce, fazendo com que as áreas adjacentes floresçam como a rosa. Os literalistas continuam com seu literalismo, mas o presente versículo aqui, queridos, pesa em favor da interpretação metafórica. Águas mortas tornam-se vivas. Um processo possível somente com ampla saída das águas para o outro lugar, produzindo aí uma drenagem que aos poucos elimina o depósito de sal. A implicação do texto, queridos, é a de que o poder divino purifica as águas, sem a necessidade de uma purificação gradual e física. A morte cede lugar à vida. Em Judá e em todo o mundo, fato simbolizado pela cura das águas salgadas, onde nenhuma vida existia. Portanto, o rio sagrado traz vida espiritual a todos os povos, fluindo do trono de Deus, que é a própria fonte da vida. O subtópico 3 deste ponto 3, queridos, vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio. Os pescadores em Gedai até em Eglaim lançarão redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. En Gedai é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. Em Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Queridos, onde as águas da vida fluem, a vida floresce, mesmo nos lugares desérticos. O próprio rio enxameia com vida de muitos tipos, e o que suas águas tocam também vive abundantemente. A água cria vida onde dominava a morte. O Mar Morto tem, uma concentração 6 vezes maior de sal do que o oceano e não pode suportar vida alguma. Mas o poder miraculoso de Yahvé entra em cena e faz o mar viver. Suas águas, por sua vez, dão vida a tudo ao redor. Como as águas são curadas, assim os homens são curados da sua morte espiritual. O velho mundo ímpio será transformado pelas águas do novo dia. Até a segunda morte deve findar pelo poder restaurador da era do reino, o dia escatológico de Yahvé. Nenhum poder no Hades, na terra ou no céu pode anular aí o poder doador da vida da obra de Deus que será realizada afinal. A vida, queridos, é o título do último capítulo da história da humanidade. Junto a eles se acharão pescadores.
As águas vivas produzirão grande quantidade de peixes de todos os tipos, que por sua vez se tornarão a base de uma rica indústria de pesca. O empreendimento cresceu tanto que se estendeu de Engedi e Ain Glaim. Engedi, como disse aqui a lição, era uma habitação no meio da costa ocidental do Mar Morto. A outra localidade não é conhecida hoje em dia, e aqui, como diz a lição, os intérpretes supõem que ficasse perto de Zoar, na costa sudeste do mar, onde uma área na costa norte, perto de Khirbet Qumran. Mas de qualquer maneira, queridos, estão em vista lugares desertos, que tinham aí pouca indústria, pois de súbito ficaram prósperos com a pesca. O Mar Morto, antes um centro de cactos e lagartos, tornou-se aí o centro de uma grande indústria. Este acontecimento revolucionário, queridos, demonstrou o poder do rio que vem do trono de Deus. Devemos entender toda essa história metaforicamente. Pela graça de Deus, o pobre fica rico. Rico, espiritualmente falando, com dinheiro o suficiente para as necessidades básicas. A média dos homens, queridos, é um deserto espiritual que precisa das águas vivas. O subtópico 4 deste ponto 3, indo para o final da lição, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do tempo? Talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Queridos, a área do Mar Morto é uma fonte de sal e de outros minerais. Caso se tornasse água doce, haveria perda. Então, para evitar isso, as águas vivas não tocam certos pântanos e as águas estagnadas, e por isso, queridos, são fonte de sal e de outros minerais. O autor não se preocupa em informar a porcentagem das águas que ficariam salgadas, mas nós entendemos que seria o suficiente. A metáfora espiritual não precisa de detalhes preciosos. Este versículo ensina que Deus supre todas as necessidades, de todos os tipos, dependendo das circunstâncias de cada pessoa, conforme Apocalipse 22:11. Uma aplicação absurda, queridos, é aquela do calvinismo extremo, que declara que é para a vantagem divina que alguns homens permaneçam nos seus pecados, porque Deus aproveita também esta situação. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Apocalipse 22:11. Então as áreas salgadas, queridos, não tem nada que ver com almas perdidas. Também não falam de hereges e apóstatas, pois aprendemos, em vez de tais absurdos, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A conclusão da lição diz assim: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.